Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez um projeto de leitura bíblica do Antigo Testamento. Já lemos Gênesis e Êxodo. Hoje é o terceiro livro, escrito por Moisés, que se chama Levítico. Então vai chegando aí, já vamos se assentando, né? Vamos para as informações que você precisa anotar aí. Nós iremos passar umas instruções rápidas, por superficiais, mas de relevância, para que você tenha uma base para poder, quando você estiver lendo o livro, né, você poder fazer consulta, né? Então essa live vai estar disponível para você. Então você pega lá e vai passando, né? Pode parar, adiantar ou atrasar, né? Retroceder. Então ela vai ficar pronta para você. Então esse livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e ele tem 27 capítulos. Foi escrito por Moisés e traz instruções para os levitas e para os israelitas. Quem eram os levitas, né? Talvez você possa fazer essa pergunta aí, talvez para que você entenda quem são os levitas. Eles eram os descendentes da tribo de Levi, né? E Levi era o terceiro filho de Jacó e Lia. E a tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus para o serviço no tabernáculo. Então eles foram separados para esse serviço no tabernáculo, que já estava erguido ali, né, no Monte Sinai. E nós vemos essa escolha que foi feita por Deus, ela está em Números 3, versículo 9, que diz assim: dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. O sacerdócio era apenas para Arão e seus filhos. Quem eram os filhos de Arão? Você sabe aí quem eram os filhos de Arão? Né? Eu posso vou dizer aqui para vocês. Eram 4 filhos. Né? Era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eram os 4 filhos de Arão. E o sacerdócio foi dado para Arão e para os seus filhos. E quem estabeleceu isso foi Deus. E os levitas eram para auxiliar os sacerdotes, né? Eles tinham essa função de trabalhar ali no tabernáculo. E olhando para o livro de Levítico, assim, a ideia central do livro é passar, né, a instruir o povo de Israel sobre como viver em santidade e pureza para habitar com o Deus Santo. Né? Em Levítico 11, 45, Deus diz, né, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então essa é a base central, aqui a ideia central do livro, de um relacionamento, né, que Deus queria, um tratamento em santidade e pureza para habitar com Deus. Então Levítico é como um manual, né, como um manual de adoração, rituais e conduta moral. Né? Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios e as leis levíticas para mediar o relacionamento entre ele e o seu povo. Né? Então, em resumo, né, Levítico em resumo, você vai encontrar isso em Levítico. Né? Na sua leitura aí, quando você começar a ler Levítico, você vai encontrar realmente esse sistema de leis, regras, condutas, moral, né? Tudo que está escrito ali. E para facilitar a sua consulta, nós aqui estabelecemos separar em blocos, né? Alguns blocos, para que você acompanhe a sua leitura, para facilitar. E também para você consultar na hora que você precisar. Então nós separamos do capítulo 1 ao capítulo 7, fala de ofertas ou sacrifícios. Ofertas ou sacrifícios. Então, nesses capítulos de 1 a 7 de Levítico, Deus estabeleceu para todo o povo ofertas e sacrifícios. Algumas delas eram ofertas voluntárias, como oferta de adoração, oferta de gratidão a Deus. Outras eram pelo pecado cometido, uma oferta pela culpa. Então, era isso que estava assim estabelecido.
E tudo isso fazia parte daquele sistema de rituais no tabernáculo. E o povo trazia a Deus as ofertas de adoração, perdão e reconciliação. Então, basicamente é isso que acontecia nesses 7 primeiros capítulos do livro. Então, você vai ler lá, né, vai ter tudo escrito, né, e detalhados ali, né, todo o sistema de ritual que acontecia no tabernáculo. Amém? Capítulo 8 a 10. Então, agora de outro capítulo, outro bloco que eu separei aqui, é o capítulo de 8 a 10. E que trata esses capítulos, né, sobre os sacerdotes. Então, né, os levitas estavam já acionados, separados para esse serviço, e agora então precisava de um líder, de liderança, de alguém que pudesse estar à frente e pudesse intermediar isso. E então foi estabelecido os sacerdotes, que foi estabelecido por Deus, e foi escolhido Arão e os seus filhos, né? Então eles estão estabelecidos. Agora aqui, nesse capítulo 8, é a consagração deles. Então nesse capítulo vai tratar, né, de um ritual de consagração. Então você vai ler nesse capítulo 8 toda essa cerimônia que Deus estabeleceu, toda essa cerimônia de consagração de Arão e de seus filhos, né? Então você, quando começar a ler ali, você vai lendo os detalhes, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas ali tem todos os detalhes, né, de como foi procedido, como aconteceu, como foi estabelecido por Deus, foi feito exatamente isso. Então Moisés teve o cuidado, quando ele foi consagrar os sacerdotes ali, quando participou dessa cerimônia, desse ritual, ele fez exatamente como Deus estabeleceu ali para eles. No capítulo 9, começa o ministério dos sacerdotes, né, no tabernáculo. Então eles começam, então, já foram estabelecidos no capítulo 8, no capítulo 9, então, agora começa o exercício da função, né? Começam a exercer o seu trabalho. Então, no 8º dia, Arão inicia as suas funções, oferecendo sacrifícios por si mesmo e pelo povo, conforme as instruções que ele recebeu. Então, agora no capítulo 10. Então, no capítulo 8, eles são estabelecidos, né, sacerdote, né, tem lá a cerimônia. No capítulo 9, ele começa então os seus ofícios, seus trabalhos ali no tabernáculo. E aí, no capítulo 10, acontece algo muito sério, muito sério. Por quê? Porque os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, no exercício das funções, né, no tabernáculo, acabaram oferecendo perante Deus um fogo profano, né, um fogo estranho, um fogo não autorizado por Deus, né, porque ele não era santo. E nesse momento, um fogo sai da presença de Deus e os consome, né? Capítulo 10, logo no início ali, você vai ver essa história acontecer, esse episódio triste acontecendo ali, logo no primeiros capítulos de Levítico, no capítulo 10. E aí, Moisés então consulta a Deus, e Deus dá uma palavra para ele dizer para Arão. Então ele vai ali no versículo 13, ele dá uma palavra, né, que Deus revelou para Moisés. E Deus diz assim: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então, aquilo que foi apresentado estava fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu, por isso não foi aceito. Então, né, nós lembramos aqui daquele momento em que a pastora Lenita ministrou uma palavra, né, que era para fazer a coisa certa do jeito certo, né? Quem lembra aí? Bota aí nos comentários aí, né? Se você lembra, né? Diga, eu lembro, né? Dessa mensagem que a pastora Lenita nos trouxe, uma mensagem muito abençoada. E para fazer a coisa certa do jeito certo. O jeito certo é o jeito de Deus. É o jeito de Deus, não é o seu jeito nem meu jeito, é o jeito de Deus. Então, se Deus estabeleceu de uma forma, tem que ser daquela forma, né? Então, a palavra que foi dita naquele dia, que o povo estava fazendo a coisa certa do jeito errado, e por isso não estava sendo aceita. Então, fica a dica aí, né? Fica a dica para nós aí, fazer a coisa certa do jeito certo, né? Para que Deus realmente não rejeite,
né, aquilo que ele estabeleceu, porque ele estabeleceu de um jeito e você tem que fazer desse jeito. Então é isso que você vai encontrar nesses capítulos aí, né? Nos capítulos de 11 a 17, é outro bloco de capítulos, né, que é muita coisa, são 27 capítulos. Então você vai lendo com calma, com tranquilidade, né, você vai entendendo, né, todo o livro. E aqui é só para ajudar você a se situar dentro do livro. E vocês vão encontrar leis, né, nos capítulos 11 a 17, você vai encontrar leis que regulamentavam rituais de purificação do povo, sobre alimentos puros e impuros, sobre como lidar com doenças e a importância do sangue. Então é isso que está estabelecido aqui no capítulo 11 ao 17. Na obediência a essas leis, o povo de Deus se diferenciava, ou seja, se separava dos outros povos, né? Então eles na obediência eles eram separados, faziam diferente dos outros povos. E dentre esses rituais eu vou destacar o mais importante, né? O mais importante aqui para nós, que está lá no capítulo 16, o capítulo 16 de Levítico, né? Que é o dia da expiação, né? Como acontecia, como é que era esse ritual? Então Arão, ele entrava no Santo dos Santos e apresentava ao Senhor dois bodes. Um era sacrificado como oferta pelo pecado, e o outro era conhecido como bode expiatório. Você já ouviu falar de bode expiatório? Bode expiatório. E aí, então esse bode expiatório, Arão colocava as mãos na cabeça do bode, né? O outro servia como sacrifício. Então esse que estava vivo, Arão colocava a mão sobre a cabeça dele, né? E confessava os pecados do povo. E esse bode era levado para fora do meio do povo. Então esse bode, né, no ritual ali, ele oferecia em holocausto a Deus, e o outro, esse aqui, ele botava as mãos e confessava os pecados. E aí pegava esse bode, esse bode emissário, e levava ele, o expiatório, e levava ele para fora do povo, do meio do povo, né? Simbolizando a retirada desses pecados do meio do povo. Então a ideia era eles terem esse sentimento na mente e no coração e que seus pecados foram perdoados. Então, gente, né, o dia da expiação aponta para a obra completa de Jesus. Então, se a gente for olhar esse dia, por isso que eu separei ele aponta para a obra completa de Jesus. Jesus cumpre esse ritual, né, como nosso sumo sacerdote. Ele cumpre esse ritual. Ele realmente assumiu essa posição. E é um sacrifício definitivo. É um sacrifício de uma vez por todas. E Hebreus 7, 27, anota aí, né, para você não esquecer. Hebreus 7, 27, ele diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E Jesus fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só o sacrifício perfeito que Jesus realizou por nós aí, né, nos libertando definitivamente do poder do pecado. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Porque nesse momento aqui, desses rituais, o sangue cobria os pecados. Mas hoje, ele foi removido. Através de Jesus, pela fé em Jesus, foi removido, né? Foi tirado de nós. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então é muito importante você ter isso em mente, né? E aqui já, se a gente for analisar e pensar, né, já passamos assim da metade aí do livro aí. Já estamos já no capítulo 21 e 22. E os capítulos 21 e 22, né, não tem muito o que comentar, porque ele trata da conduta do sacerdote no exercício do ministério. Então tem lá, você vai ler, vai tomar conhecimento lá
da conduta, do que eles tinham que fazer, dos cuidados que eles tinham que ter ali no ofício, né, nos seus ofícios como sacerdotes. Amém? Então é isso aí. No capítulo 23, Deus institui as festas. As festas. Você, quando você estiver lendo, você vai ler sobre essas festas, sobre cada uma das festas. Cada uma tinha um simbolismo, tudo, né? São 7 festas, né? E elas funcionavam como um calendário profético que apontava para Jesus Cristo. Então todas as festas, né, tinha alguma coisa, cada uma delas representava algo, uma ação de Deus em favor do seu povo. E vamos comentar então, né, sobre uma delas. Eu gostaria de destacar aqui o que a gente mais conhece e vive, né, que pratica, é a Páscoa, né, a Páscoa. E você provavelmente já passou por Êxodo capítulo 12 e já viu, né, a celebração da Páscoa, a festa da Páscoa. E essa festa celebrava a libertação do povo do Egito e o sangue do cordeiro que protegeu os primogênitos de Israel da morte. E essa festa, ela aponta para Jesus, né? Então, livra da morte, né, e da libertação. Então, esse é o sentido da festa. E era uma ordenança para que eles praticassem isso, vivessem isso e lembrassem desse dia em que o povo de Israel saiu do Egito e foi liberto. Então a festa, ela funcionava como uma lembrança para que eles não esquecessem e ao mesmo tempo passassem para os seus filhos ali para eles entenderem o que Deus tinha feito em favor deles. Amém? E no capítulo 24 fala sobre uma manutenção do tabernáculo. O que acontecia ali no tabernáculo? Como é que era, né? Como funcionava? Então, as instruções eram para manter o candelabro sempre aceso e a troca dos pães da propiciação. Então, basicamente era isso, que eles tinham que ter o cuidado ali com o tabernáculo, né? Com a manutenção de tudo aquilo como funcionava ali. Então, diariamente havia instruções para eles poderem fazer aquilo que Deus havia determinado. E no capítulo 25, Deus estabelece descanso para a terra, né? A cada 7 anos, o ano sabático e o ano do jubileu, que é a cada 50 anos. Então era descanso para a terra. Então Deus estabeleceu isso por meio do povo. E no capítulo 26 e 27, além de falar de regras para votos ao Senhor, fala também das bênçãos, das promessas que ele faz ao povo ao obedecerem suas leis, né? Olha como é importante a obediência. A desobediência nós já vimos lá quando Nadab e Abiú foram oferecer aquilo que Deus não pediu. Eles fizeram a coisa errada, eles desobedeceram os critérios de Deus e os levou à morte. Então, eu gostaria de ler com vocês Levítico 26, versículos 3 e 4. Versículos 26 e 4. Deus fala assim: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Olha a promessa de Deus, o cuidado de Deus com aqueles que obedecem, aqueles que buscam o Senhor e que confiam na sua palavra. Eu gostaria de deixar como final aqui, para que você realmente olhe, né, com carinho e pense e medite no seu coração, que a obediência santifica o nosso coração. Amém? Então esse é um resumo, um relato rápido do livro de Levítico. Então vocês, quando começarem a ler o livro, né, e realmente quiserem fazer as consultas, voltem aqui, vejam esses blocos, né, que eu separei aqui para vocês, para facilitar o entendimento. Então vocês voltem aqui e consultem, e qualquer dúvida perguntem, né? Nós temos aí os pastores, né, estão habilitados para responder a vocês, a nós, né? E se você tiver qualquer dúvida, põe aí. E como está a sua leitura? Você está em dia? Está em dia a sua leitura? Está tudo bem?
Você está gostando desse novo modelo, dessa nova forma, dessa nova maneira? Bota nos comentários aí para que nós possamos avaliar e se precisar mudar alguma coisa, vai ser mudado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então eu digo para você, uma boa leitura desse livro de Levítico. Leiam com calma e que o Espírito Santo traga entendimento ao coração de vocês. Amém? Deus abençoe, irmão.